Oi pessoal, fazendo um vídeo sobre frações algébricas. Então eu queria trabalhar com vocês duas coisas, uma condição de existência de uma fração algébrica. A primeira fração que eu tenho aqui é x mais 3 sobre x menos 4. O que significa condição de existência? É o seguinte, para que valores de x essa função existe? Aqui em cima x mais 3, aquele x pode assumir qualquer valor. Ali embaixo x menos 4, o x poderia assumir qualquer valor, só que temos uma limitação. Não existe divisão por zero. Então, nessa minha fração aqui, eu estou dividindo por x menos 4. A parte da condição de existência quer dizer que o meu denominador, x menos 4, ele precisa sempre ser diferente de zero. Então, quais são os valores de x? O que ele pode e o que ele não pode assumir? Como se eu resolvesse uma equação, a operação inversa menos 4 mais 4. O x não pode ser 4, o x precisa ser diferente de 4. Essa é a condição de existência dessa fração. Porque se x fosse 4, ficaria 4 menos 4, 0 no denominador. Então, essa é a condição de existência, x diferente de 4. Segunda fração que eu tenho aqui, o numerador não vai ser importante. O meu denominador 2x mais 12, ele precisa ser diferente de zero. Então, 2x mais 12 tem que ser diferente de zero. Isso quer dizer que 2x precisa ser diferente de menos 12. Só falta agora um passo para descobrir o valor de x. Já que está multiplicado por 2, nós vamos dividir por 2. O x precisa ser diferente de menos 6. Se tu colocar x valendo menos 6 aqui, daria menos 12 mais 12, 0. E isso não pode acontecer. Então, x pode ser qualquer valor diferente de menos 6. Nesse último exemplo, eu tenho essa fração e o denominador não pode zerar. Mas aqui embaixo eu tenho uma multiplicação. Nem essa primeira parte pode zerar e nem a segunda. Nessa primeira parte aqui, o x mais 5 precisa ser diferente de zero. O x precisa ser diferente de menos 5. Então, aqui nessa segunda parte, o x menos 7 também precisa ser diferente de zero. Então, o x precisa ser diferente de 7. Certo? Qualquer outro valor que não seja menos 5 ou 7 é possível aqui. Mesmo, por exemplo, menos 2 vai zerar aqui em cima, não tem problema zerar o numerador. O problema é zerar o denominador. Então, além da condição de existência, também um pouquinho de simplificação de frações algébricas. Para simplificar uma fração, a gente divide o numerador e o denominador por um mesmo número. Então, nessa fração eu tenho uma parte numérica, por exemplo, o 9 e o 15. Observar tanto o 9 como o 15 eu posso dividir por 3. Então, se eu dividir por 3 em cima, 9 dividido por 3 dá 3. E 15 dividido por 3 dá 5. A parte numérica eu já arrumei. Agora, vamos ver a parte literal, a parte das letras. O A aparece em cima e embaixo. Ele aparece 8 vezes em cima, A na 8, A na oitava e A ao quadrado embaixo. Então, o que acontece? Nós temos uma divisão de duas potências de mesma base, conserva a base, subtrai os expoentes. O A vai acabar sobrando 8 menos 2, 6 em cima, certo? E o B com expoente 3 na parte de baixo. Não tinha com quem simplificar o B. Mais um exemplo. Eu não posso, por mais tentador que seja, querer simplificar o x elevado à sétima com o x elevado à sétima. Porque aqui no exemplo anterior, tudo que eu tenho aqui são multiplicações. Aqui tem uma adição. Eu preciso fatorar em primeiro lugar. Então, em cima, o meu denominador é x na sétima. Embaixo, para fatorar, o que tem em comum é o x. Mas ele aparece pelo menos 5 vezes em cada um. Eu vou dizer que x na 5 é o fator comum. X na 5 vezes x ao quadrado para chegar em x na sétima. Quanto é que falta para completar? Faltava x duas vezes. E para chegar em menos x na quinta, se eu já tenho x na quinta, só falta multiplicar por menos 1. Agora que está fatorado, eu posso ver o que eu posso simplificar em cima e embaixo? O x.
quantas vezes? 1, 2, 3, 4, no mínimo 5 vezes ele aparece em cima e embaixo. Se eu dividir aqui por x na quinta, sobra x ao quadrado. Se eu dividir embaixo por x na quinta, vai dar 1, então vai sobrar só x ao quadrado menos 1. Outro exemplo, para a gente simplificar. Para poder simplificar, tem que primeiro estar fatorado. Então, eu vou olhar o seguinte, o que aparece fatorado aqui? Não tem um fator comum em todos, então vou tentar fazer por agrupamento. Na primeira parte, o que tem em comum é o a, que multiplica primeiro o x e depois multiplica o y. Na segunda parte, o 5, que aparece aqui, é um fator comum, multiplica primeiro o x e depois o y. Nessa parte aqui de cima ainda, eu posso notar que no numerador o x mais y é um fator comum. Primeiro o x mais y aparecia multiplicando o a, depois o x mais y aparecia multiplicando o 5. Eu consegui fatorar a parte de cima. Na parte de baixo, tanto o 2 como o 10 são divisíveis por 2. 2 é o fator comum. 2 vezes a para dar 2a e 2 vezes 5 para fechar 10. Agora que está tudo fatorado, o que eu posso simplificar? O a mais 5 em cima e embaixo, chegando aqui na forma simplificada. Últimos exemplos. Aqui eu tenho, esse aqui não tem fator comum, eu não consigo fazer agrupamento. Isso aqui é um produto notável. Esse aqui é o produto da soma pela diferença de dois termos. Para dar x ao quadrado é x vezes x, e para dar 64 é 8 vezes 8. Agora que está na forma fatorada, eu posso ver que eu posso simplificar em cima e embaixo por x mais 8. Então, esse aqui simplificado deu x menos 8. E o último exemplo, para finalizar, esse aqui também é um produto notável. Esse aqui é o quadrado da soma de dois termos. Qual é o número que é elevado ao quadrado dá x ao quadrado? X vezes x dá x ao quadrado. Para dar 25, 5 vezes 5 dá 25. Só para confirmar, o produto dos dois 5x aparece dobrado. Ok, está certo. Esse aqui também é um produto notável. Produto da soma pela diferença de dois termos. Para dar x ao quadrado é x vezes x. Para dar 25 é 5 vezes 5. Agora, finalmente, eu posso simplificar. O termo x mais 5 apareceu tanto em cima quanto embaixo. Se aqui em cima eu dividir por x mais 5, ele aparecia duas vezes, vai sobrar apenas uma vez. E embaixo, se eu dividir por x mais 5, vai sobrar apenas o x menos 5.